Fala pessoal, meu nome é André Filho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Gostaria de agradecer todos que vêm curtindo, comentando e se inscrevendo. O feedback de vocês é muito importante para que eu continue fazendo esses vídeos, então já deixa o like, se inscreva e comente aqui embaixo o que você está achando dessa playlist de matemática básica. Pode mandar dúvidas e sugestões para os próximos vídeos também. Nos últimos vídeos dessa playlist de matemática básica, falei sobre a adição. Se você ainda não viu, corre lá para ver. No vídeo de hoje, vamos retomar alguns assuntos da adição e falar sobre outras operações matemáticas também. Vamos falar sobre as 4 operações básicas. A primeira operação básica é a adição. Retomando um pouco sobre a adição, nós vimos que ela tem a ver com juntar, acrescentar. É uma operação que simbolizamos pelo sinal de mais, e cada número da adição é chamado de parcela, enquanto o resultado é chamado de soma. Vimos também sobre o algoritmo da adição, um passo a passo para poder fazer a adição com números grandes. Vamos fazer alguns exemplos para poder fixar esse conteúdo. O primeiro passo é escrever os números um embaixo do outro, deixando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. Vamos fazer aqui com 950 e 500. Depois, fazemos a soma, começando da direita para a esquerda. 0 com 0 é 0, 5 com 0 é 5 e 9 com 5 é 14. Assim, 950 mais 500 é 1450. Vamos fazer agora a soma de 754 mais 126. Começando das unidades, 4 com 6 é 10. Colocamos o 0 aqui e subimos o 1. Depois fazemos 5 com 2, 7 e mais 1, 8. E o 7 com 1, 8 de novo. O resultado é 880. Vamos fazer mais um exemplo com 938 mais 924. Começamos a fazer a soma pela casa das unidades. 8 com 4 é 12. Colocamos o 2 e subimos 1. Agora, 3 com 1 é 4, mais 2, 6. E 9 mais 9 é 18, tendo assim o resultado 1862. Não podemos esquecer também das propriedades da adição. A adição é comutativa, o que significa que A mais B é igual a B mais A. Ela também é associativa, o que significa que a soma de A com B mais C é igual a A mais a soma de B com C. E ela tem o elemento neutro zero, ou seja, A mais zero é igual a A. Vamos falar agora sobre outra operação básica, a subtração. A subtração está ligada a retirar coisas. E para dar um exemplo, vamos supor que temos 6 balas. Se eu tirar 2 dessas balas, me restam 4. Assim dizemos que 6 menos 2 é igual a 4, onde o sinal de menos representa a subtração. O primeiro número é chamado diminuendo, o segundo de subtraindo e o resultado é o resto ou a diferença. A subtração também pode ser vista como quanto falta para eu conseguir algo. No mesmo exemplo das balas, se eu tivesse 4, quantas faltam para eu chegar em 6? Usando a sequência numérica, partindo do 4 para chegar em 6, podemos ver que precisamos avançar 2 vezes, 2 passos. Assim, a diferença entre 6 e 4 é 2. De forma genérica, podemos dizer que um certo número A mais a diferença entre B e A é igual a B. Uma coisa importante é que se A for maior do que B, não podemos fazer a subtração nos números naturais. Para isso, vamos precisar dos números inteiros e falar sobre os negativos. Este será o assunto do próximo vídeo, onde falaremos das regras de sinais também. Mas aqui nos naturais, só podemos fazer a subtração se A for menor ou igual a B. A subtração é a operação inversa da adição. Podemos ver alguns exemplos disso. 5 mais 2, por exemplo, é 7. E se eu tirar 2 de 7, voltamos ao 5. Já com 9 e 4, o resultado é 13. E tirando 4, voltamos ao 9. De forma genérica, dizemos que a soma de A com B menos B é igual a A.
As propriedades da subtração são um pouco diferentes da adição. Isso porque ela não é comutativa, ela não é associativa, mas a subtração de algum número por zero é o próprio número. E partindo agora para a subtração de números grandes, vamos falar sobre o algoritmo da subtração. O início é semelhante com o algoritmo da adição. Devemos colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. Depois, fazemos a conta começando pelas unidades. Vamos ver um exemplo de 87 menos 62. Começando pelas unidades, 7 menos 2 é 5. Depois, 8 menos 6 é igual a 2. O resultado é 25. Vamos fazer mais um exemplo, agora com 72 menos 20. Começando pelas unidades, 2 menos 0 é 2. E pelas dezenas, 7 menos 2 é igual a 5. Então, a diferença entre 72 e 20 é 52. Até aqui não teve muita dificuldade, mas agora vamos para outro exemplo. 95 menos 27. De cara, podemos ver que o 5 é menor do que o 7. Então, como podemos fazer a subtração aqui? Para contornar essa situação, o 5 vai pedir uma dezena emprestada para o 9. Assim, essas 9 dezenas se tornam 8 dezenas e a outra dezena vai para o 5, se tornar 15. Agora sim, 15 é maior do que 7 e podemos realizar a subtração sem dificuldades. A diferença entre 15 e 7 é 8. Já na casa das dezenas, 8 menos 2 é 6. Repare que usamos o 8 e não o 9. Isso porque uma dezena do 9 já foi emprestada para o 5, só nos restando o 8. Mais um exemplo para fixar essa ideia de emprestar, vamos fazer 763 menos 398. Começando pelas unidades, já podemos ver que 3 é menor do que 8. Então, vamos pedir emprestado uma dezena para o 6. As 6 dezenas se tornam 5 e o 3 se torna 13. 13 menos 8 é 5. Já na casa das dezenas, vamos pedir emprestado para o 7, se tornando 6 e o 5 se tornando 15. Agora sim, podemos fazer a subtração de 15 por 9, onde o resultado é 6. E na casa das centenas, 6 menos 3 é 3. Então, o resultado da subtração de 763 e 398 é 365. Vamos falar agora de outra operação básica da matemática, que é a multiplicação. A multiplicação tem origem na soma. Imagine que você ganhou 2 balas por dia durante 3 dias e quer saber quantas balas ganhou no total. No primeiro dia você ganhou 2, no segundo mais 2 e no terceiro mais 2. Então, você ganhou 6 balas no total. Podemos dizer que você ganhou 3 vezes 2 balas. Usamos este xizinho para dizer vezes e representar a multiplicação. Na multiplicação, cada número é chamado de fator, enquanto o resultado é chamado de produto. Também podemos usar o ponto ou o parêntese, sem nada entre eles, para representar a multiplicação. Já sobre as propriedades da multiplicação, podemos ver que ela é comutativa, no exemplo 3 vezes 2 e 2 vezes 3. Fazendo 2 mais 2 mais 2, podemos ver que o resultado é igual a 3 mais 3. E isso não acontece só com 2 e 3, acontece com qualquer número a e b. A multiplicação também é associativa, ou seja, a vezes b vezes c é igual a vezes o produto de b com c. Também existe o elemento neutro, mas no caso da multiplicação, esse elemento é o 1 e não o 0, porque a vezes 1 é igual a a. E usando a comutativa, 1 vezes a também é igual a a. Mas a propriedade mais interessante da multiplicação é a distributiva. Essa propriedade diz
que a multiplicação de A com a soma de B e C é igual à soma da multiplicação entre A e B e a multiplicação entre A e C. É como se o A fosse distribuído para o B e para o C. E essa propriedade também vale para a subtração, apenas alterando aqui os sinais de menos, onde tínhamos mais. Vamos ver um exemplo dessa propriedade fazendo 2 multiplicado pela soma entre 3 e 5. Fazendo a soma de 3 e 5, o resultado é 8. Então, teremos 2 vezes 8, que é igual a 16. Fazendo a distributiva do 2, teremos 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Usamos o mais porque aqui também é uma adição. E 2 vezes 3 é 6, enquanto 2 vezes 5 é 10. Novamente, temos o resultado 16, mostrando que vale a distributiva. Para números pequenos, a multiplicação é mais fácil, mas para agilizar as contas, você pode decorar as tabuadas. Não é difícil. Com o tempo, você acaba decorando de tanto fazer contas. E caso você não lembre, pode voltar para a definição de multiplicação e fazer a soma de um número várias vezes. Essa é a tabuada do 1 ao 5. Vamos ver a tabuada do 6 ao 10 também. Para decorar a tabuada, você pode começar pelas mais fáceis, como a do 1, pois sabemos que ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Depois você pode ver a do 2, a do 5 e a do 10, que é bem fácil. A do 10 é só você colocar um zero no final de cada número que está sendo multiplicado. Além disso, pela propriedade comutativa, se você sabe multiplicar, por exemplo, 5 vezes 6, você também sabe quanto que é 6 vezes 5. Então, nem é tanta coisa assim para decorar. Vamos ver agora o algoritmo da multiplicação, começando com um exemplo bem simples. Primeiro escrevemos um número embaixo do outro, assim como fazíamos nos algoritmos da adição e da subtração. Vamos fazer 12 vezes 3. Assim, depois multiplicamos separadamente as unidades das dezenas. 3 vezes 2 é igual a 6, e 3 vezes 1 é igual a 3, resultando em 36. Vamos agora para outro exemplo, que é 98 vezes 7. Nesse caso, fazendo a multiplicação das unidades, teremos um problema. 7 vezes 8 é 56. Como podemos escrever ele aqui? Colocamos os 6 das unidades aqui e subimos o 5. Depois, fazemos 7 vezes 9, que é 63, e em seguida acrescentamos com o 5 que subimos. 7 vezes 9, 63, mais 5, 68, resultando assim em 686. Vamos fazer agora um exemplo com a multiplicação de dois números de dois algarismos, como 85 vezes 45. Para fazer essa multiplicação, vamos primeiro fazer a multiplicação das unidades e depois das dezenas. Primeiro nas unidades, 5 vezes 5 é 25. Colocamos o 5 e subimos 2. 5 vezes 8 é 40. Com mais 2, 42. E com isso, finalizamos a multiplicação das unidades. Vamos partir agora para as dezenas. E a primeira coisa que fazemos é colocar um zero bem aqui embaixo. Fazemos isso porque esse 4 são 4 dezenas e não 4 unidades. Para diferenciar, colocamos este zero aqui. Continuando a conta, 4 vezes 5 é 20. Colocamos então o zero aqui do 20 e subimos o 2 aqui em cima. Esse 2 é diferente daquele que tínhamos anteriormente, não vamos confundir. Continuando, 4 vezes 8 é 32, mais os 2 que subiram, 34. Assim, colocamos o resultado aqui e fazemos a soma desses dois resultados. 5 com 0 é 5, 2 com 0 é 2, 4 com 4 é 8 e 3 com nada é 3.
Vamos falar agora sobre a última das 4 operações básicas, que é a divisão. A divisão é uma operação que tem a ver com separar as coisas em partes iguais. Vamos supor que temos 4 balas e queremos dividir para 2 pessoas. Podemos colocar uma para você, uma para mim, uma para você e uma para mim. Assim, temos 2 balas para cada pessoa. Podemos escrever que 4 dividido por 2 é igual a 2, usando este símbolo para representar a divisão. Ela também pode ser representada pelo símbolo de 2 pontos ou o símbolo da barra. Mas quando vamos fazer a divisão de fato, separamos os dois números por este símbolo, parecido com L. Aqui estamos indicando que estamos dividindo 4 por 2 e o resultado é 2. Também temos outro número aqui embaixo que vamos falar mais para frente. Este número é chamado de dividendo. Este outro é conhecido como divisor. O resultado é o quociente, enquanto esse outro número aqui é chamado de resto. O resto é zero na divisão de 4 por 2, mas para ficar mais claro, vamos supor que tivéssemos 5 balas e dividimos para 2 pessoas. Ainda nos restaria uma bala, que não seria possível de dividir. Assim, podemos escrever que 5 dividido por 2 são 2 e ainda resta 1. Ainda poderíamos continuar dividindo essa uma bala restante por 2, mas não estaríamos mais falando dos números naturais. Vamos tratar isso nos próximos vídeos. Falando agora das propriedades da divisão, ela não é comutativa, não é associativa e não existe divisão por zero. Mas, se a gente for dividir algum número por 1, o resultado é o próprio número. Outra coisa sobre a divisão é que ela é a operação inversa da multiplicação, ou seja, usando aqui a tabuada, 6 vezes 3 é igual a 18, por exemplo, se fizermos o contrário, 18 dividido para 6, o resultado é 3. Ao invés de fazer a divisão por 6, também poderíamos fazer por 3, ou seja, 18 dividido por 3 é igual a 6. Podemos fazer isso pois 6 vezes 3 é igual a 18, e como a multiplicação é comutativa, também podemos ver na tabuada do 3 que 3 vezes 6 é igual a 18. Vamos fazer agora mais um exemplo. 35 dividido por 7. Podemos ver na tabuada do 7 que o resultado 35 aparece na multiplicação por 5. Então, 35 dividido por 7 é igual a 5. Vamos ver agora outro exemplo, 35 dividido por 8. Quanto que é? Olhando na tabuada do 8, não vamos encontrar nenhum número que multiplicado por 8 resulte em 35. O mais próximo de 35 é o 32 na multiplicação por 4. Logo depois da multiplicação por 5, o resultado é 40, que já é maior do que 35. Usando o algoritmo da divisão, podemos escrever da seguinte forma: 35 dividido por 8. Repare que o 8 é maior do que 3. Precisamos juntar esses dois e ver que na tabuada 4 vezes 8 é igual a 32. Para descobrir o resto, fazemos a subtração, que é 3. Assim, 35 dividido por 8 é igual a 4, com o resto 3. Vamos fazer agora um exemplo com um número um pouco maior. Vamos fazer a divisão de 355 por 5. De cara, podemos ver que 355 é um número muito grande e na tabuada do 5 ele não aparece aqui em nenhum lugar, porque fazemos a multiplicação até 10, onde o resultado é 50. Mas para resolver isso, podemos fazer por partes. 3 é menor do que 5, mas se juntarmos ele com o 5, virando 35, podemos ver qual é o número que multiplicado por 5 é 35 na tabuada. Vemos que esse número é o 7, bem aqui. 5 vezes 7 é 35. Então, colocamos o 7 aqui, fazemos a multiplicação e vemos que o resto, nesse caso, é zero. Para continuar a divisão, descemos o número 5
aqui, juntando com o resto, e depois vemos qual é o número multiplicado por 5, resulta em 5. Esse número, na tabuada do 5, vemos que é 1. Então, colocamos 1 aqui e fazemos a subtração, vendo que o resto é zero. Portanto, 355 dividido por 5 é 71, com resto zero. Vamos fazer mais um exemplo com um número grande, dividindo 212 por 2. Vamos fazer essa divisão por partes, mas desta vez vemos que 2 não é menor do que 2. Então, já vamos direto na tabuada ver qual número multiplicado por 2 resulta em 2. Esse número é o número 1. 2 vezes 1 é 2. Então, colocamos 1 aqui. 1 vezes 2 é 2, e fazendo a subtração, vemos que o resto é zero. Descendo o 1 aqui, juntando com o resto, precisamos descobrir agora qual é o número que, multiplicado por 2, vai nos resultar em 1. Olhando aqui na tabuada do 2, vemos que 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, que já passou de 1. Então, o mais próximo aqui de 1 é o zero na multiplicação por zero. Então, vamos usar o zero aqui. 2 vezes 0 é 0. Eu faria a subtração aqui, mas não vou fazer porque qualquer número menos 0 é ele mesmo. E continuo descendo o 2 aqui, juntando com esse 1. Agora, precisamos ver na tabuada quem, multiplicado por 2, vai nos resultar em 12. E olhando na tabuada, vemos que o 12 aparece bem aqui quando estamos multiplicando por 6. Então, vamos colocar o 6 aqui. 6 vezes 2 é 12. E fazendo a subtração, vemos o resto zero. Vamos agora fazer mais um exemplo, desta vez usando a divisão de 407 por 3. E vamos tentar fazer sem ficar colando na tabuada. Vamos fazer essa divisão por partes. Primeiro, podemos ver que 4 é maior do que 3. Então, não vamos precisar juntar ele com ninguém. O número mais próximo na multiplicação por 3 que resulta em 4 é 1, porque 1 vezes 3 é 3, e 4 menos 3 vai restar 1. Vamos descer o zero para continuar a conta e ficamos com 10. Precisamos agora pensar qual é o número na multiplicação por 3 que chega mais próximo de 10. Esse número é o 9, quando temos 3 vezes 3. Se fizermos a multiplicação de 3 vezes 4, vemos que o resultado 12 já passou de 10. Então, vamos usar o 3 aqui, pois 3 vezes 3 é 9, e fazendo a subtração, temos o resto 1. Descendo o 7 agora, precisamos pensar qual é o número que chega mais próximo de 17 na multiplicação por 3. Fazendo 3 vezes 6, o resultado é 18. Já passou de 17. Então, vemos o 3 vezes 5, que é igual a 15. O 15, sim, é menor, então vamos usar o 5. 5 vezes 3 é 15, e 17 menos 15 vai restar 2. Sendo assim, 407 dividido por 3 é 135, com resto 2. Vamos fazer agora mais um exemplo, onde o divisor tem 2 dígitos. Vamos fazer 400 dividido por 17. Podemos ver que 4 é menor do que 17, então agora vamos precisar juntar. E para facilitar as contas, precisaríamos da tabuada do 17, mas isso levaria muito tempo. Então, vamos tentar chutar alguns valores para ver qual é o número que, multiplicado por 17, chega mais próximo de 40. Vamos tentar 17 por 3. Se fizermos essa multiplicação, 17 vezes 3 é igual a 51. 51 passou de 40, então vamos precisar de outro. 17 vezes 2 é igual a 34. Agora sim, 34 é menor do que 40, é o mais próximo, já que o 51 passou. Vamos usar então o 2. 17 vezes 2 é 34,
E fazendo a subtração, vamos pedir emprestado. 10 menos 4 é 6 e 3 menos 3 é 0. Descendo aqui esse zero do 400, ficamos com 60. E já podemos ver que 17 vezes 3 é 51. Vamos usar esse resultado aqui, já que se fizermos a multiplicação de 17 por 4, adicionaríamos mais 17 ao 51 e com certeza passaria do 60. 3 vezes 17, então, é 51. E fazendo a subtração, pedimos emprestado. 10 menos 1, 9. 5 menos 5, 0. E temos, então, que 400 dividido por 17 é 23, com o resto 9. E isso é tudo. Se você gostou, clica no joinha e se inscreva. Essa é a forma de eu saber que vocês estão gostando e que vai me motivar a gravar mais vídeos. Até a próxima. Tchau!